Raízes e Memórias, a história da banda marcial de Pradópolis. Em meio às ruas de Pradópolis, uma tradição musical pulsa forte. Esta é a história da banda marcial de Pradópolis, um símbolo de união e cultura. Fundada em 1996, a banda marcial começou com um grupo pequeno de apaixonados pela música, unindo jovens em torno de um sonho. Bom, na verdade, a banda marcial de Pradópolis surgiu de uma ideia de alunos da escola Constante Ometo. Isso foi em 1996. Tinha uns instrumentos parados lá, da antiga Guarda Mirim, da qual eu fiz parte também. Então eles me procuraram através da diretora e já começamos a amadurecer a ideia de montar a banda. E iniciamos lá em 1996, isso foi em junho. E em maio do ano seguinte, 1997, nós conseguimos fazer a primeira apresentação da banda, que foi na ocasião de inauguração do Conselho Tutelar de Pradópolis e também a pedido do Padre Domingos, na procissão de Corpus Christi. Foi a primeira apresentação uniformizada. E daí depois disso já tivemos centenas de apresentações na região, fora da região. E importante destacar que dessa ideia aí, desses meninos tão jovens, criancinhas, surgiram vários músicos profissionais que hoje estão no mercado da música, fazendo shows, dando aula de música. Isso foi uma grande realização para nós, organizadores da banda, e para todos, para a corporação em si. Na verdade, como eu já havia participado da banda da Guarda Mirim, no início como integrante, depois como regente, nessa banda, na atual formação da banda marcial de Pradópolis, eu fui o regente até a sua paralisação total, que foi a 2019, já foi a nossa última apresentação oficial. Uma grande dificuldade que a banda tinha, a gente trabalhava com crianças, elas tinham que estudar, e a partir dos 14 anos já começava a fazer algum bico de serviço, começar a ajudar a família no orçamento familiar, então a gente acabava perdendo, não tinha mais tempo para trabalhar. Então, nossos ensaios ficavam restritos aos sábados e domingos. Essa era a grande dificuldade de montar uma grande corporação. Mas mesmo assim, no ano de 2001, mesmo sem muitos recursos financeiros, o pessoal estudando, trabalhando, tendo pouco tempo para ensaiar, ainda conseguimos ser a quarta melhor banda do estado de São Paulo. Isso foi muito importante porque uma cidade pequena, todas as criancinhas pobres, não tratava de músicos profissionais. Ainda assim, tivemos essa grande conquista, ser a quarta melhor banda do estado de São Paulo. Agora, sobre voltar às atividades, a gente sempre tem esperança, mas a gente atravessou muitos obstáculos, muitas perseguições, eu não vejo por enquanto. Tem vontade assim, mas a gente não tem muita clareza se isso vai acontecer. Então, eu comecei na coreografia em Guariba, quando eu tinha 14 anos, e continuo até hoje, Começamos uma turminha, todo mundo jovem, aprendendo um com o outro, montando as coreografias, assistindo um vídeo daqui, um vídeo dali, vendo outras bandas e montávamos as nossas coreografias. Até que faz um curso, faz outro, coreografia, banda, baliza, tal, e foi dando certo. Dificuldade todo mundo tinha, porque era muita gente que não gostava, outros que não queriam participar. O mais legal é que assim, não tinha remuneração, mas com isso daí o pessoal vinha e tinha uns passeios, Hop Hari, Play Center, as palestras que a gente tinha, viagem de Ubatuba, isso daí incentivava o pessoal a ficar mais tempo na banda. Mais tempo assim, entre aspas, porque tinham aqueles que queriam fugir, que não queriam ir, que faltava dos ensaios, e aí a Andréia ficava brava, então a Andréia ficava de bruxa, de ruim, mas era interessante isso daí. Vontade de continuar a gente tem, tanto que ainda a gente tem um grupo das meninas que continuamos ensaiando, continuamos participando e a gente tenta ainda desfilando com as outras bandas, que tem sempre convite, banda de Guariba, o São Luís, que tem uma turma que desfila até hoje, e tem a banda de Barrinha que também convida sempre para desfilar.
Interessante também é que a banda não era somente os integrantes, que sempre foram muitos, que nem coreografia chegou, às vezes a gente ter 18 meninas, ter que escolher, ó, você vai esse dia, você não vai esse dia, você não aprendeu a coreografia ainda, aí a gente tinha que ficar bravo, não, você ainda não aprendeu, então só vai quando aprender. Além disso daí, a gente também promovia muitas festas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, às vezes do nada, ó, vamos fazer um churrasco, juntava todo mundo, chamava pai, mãe, família inteira, reunia num lugar, reunia em outro, às vezes até mesmo na sede da banda, outras vezes alugava um lugar para a gente fazer. Então, assim, não era somente os integrantes, a família também participava de tudo, estava sempre junto, além das palestras, tinham também as horas de lazer, as horas interessantes, as horas legais para a gente participar, né? Bom, a minha história com a banda começou nos anos 2000, eu tinha 11 anos. Eu fui convidada a ir pela minha mãe, obrigada. Eu fui obrigada a ir para a banda. Por quê? Nessa época, eu não tinha amigos na escola. Então a minha mãe falou assim, não, você vai para a banda, que lá você vai aprender a fazer amigos, você vai ver muita gente e você vai desenvolver mais, né? E eu fui com raiva, mas fui. Chegando na banda eu me deparei com uma coisa que eu jamais imaginava. Me deparei com a amizade que eu nunca tive antes, né? Eu sempre sofri bullying na escola, então quando eu cheguei lá e vi todo mundo me tratando da forma como eu fui tratada, me tratando bem, me tratando com respeito, com carinho que eu nunca tive de amigos, eu me encontrei. No início eu tentei tocar instrumento de sopro, mas não deu certo, não consegui, tentaram bastante comigo. Aí eu fui para percussão, comecei a tocar, tentei no bumbo. Aí depois fui para o prato, comecei a tocar prato e me encontrei, adorei, né? Não imaginava que eu fosse gostar de tocar prato, de parte da percussão, mas eu amei. E a partir daquele momento ali só foram coisas boas, eu não tenho uma lembrança ruim da banda. As lembranças que eu tenho são só de coisas boas, de início ali as viagens que eu nunca tive acesso a esse tipo de coisa, né? Porque a gente vem de família pobre, né? Então, assim, a primeira viagem que eu fiz com a banda foi pro Play Center. Uma coisa que eu jamais imaginava que eu iria conseguir conhecer, um lugar que jamais imaginava que eu fosse, né? E aí o Vanderlei falou, não, vamos, eu nem estava tocando direito ainda, né? Ele falou, não, mas você vai sim, você vai saber como que é. Foi maravilhoso. E as amizades que eu trago desde aquela época, principalmente com os meninos, que não tinham muitas meninas no corpo musical, né? Principalmente com os meninos, são amizades que eu carrego até hoje. Eu não posso nem nomear, porque senão corre o risco de eu esquecer de alguém, né? E são amizades que eu carrego no coração com muito carinho. Recentemente eu tinha comentado em casa de como a André e o Vanderlei foram corajosos na época da banda, né? Que eles levavam a gente para lugares que a gente não imaginava. Eles levavam a gente para parque aquático, levavam a gente para parque. Eu falo, meu Deus, que responsabilidade. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Sempre deu tudo certo. A gente fazia churrasco lá na casa deles também, né, de final de ano, festa junina. E sempre foi tudo muito gostoso, muito agradável. Eu não me lembro de acontecer briga. Sempre tudo com muito respeito, com muita amizade, todo mundo. Então, assim, a banda para mim marcou minha vida, marcou minha adolescência e marcou minha fase adulta também, que eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse sido introduzida nesse mundo da banda por conta dessas amizades que eu criei, de laços que são eternos, né? E é isso, eu nunca mais vou esquecer e agradeço a Deus em primeiro lugar, a André e o Vanderlei por terem proporcionado essa fase tão legal pra gente. Eu gostaria muito que meus filhos pudessem participar de tudo aquilo que eu participei, de tudo aquilo que eu vivi. Foi uma história maravilhosa que eu guardo no meu coração para sempre. Quando eu decidi fazer esse projeto, né, de fazer um documentário contando a história da banda, passou várias coisas pela minha cabeça, assim, né, que é uma coisa que tem muita coisa boa da banda, muita coisa boa, as pessoas, os integrantes, tudo que aconteceu, assim,
eu conheci muitas pessoas, conheci muitos lugares. Então eu falei assim, que vai ser muito bom para mim como pessoa e para as pessoas também conhecer um pouco do que foi a banda. Embora seja pouco tempo para a gente falar de tudo, mas tudo que a gente conseguir colocar nesse documentário, eu acho que vai assim provocar muitas memórias afetivas assim, em todo mundo. Então, para mim nem vai ser difícil falar, né? Quando eu fui pegar o acervo, né, do Vanderlei para fazer o projeto, eu falei que eu nem sabia, eu descobri que eu entrei na banda em 2005 e eu tinha 11 anos. E aí eu comecei ali na comissão de frente, fui, né, do escudo, fui da flâmula e aí depois fui para coreografia, passei um tempo lá e eu amava, assim, participar e conhecer os lugares. Eu lembro que no início minha mãe deixava eu ir, porque minha irmã também era da banda, ela era da percussão, e aí minha mãe deixava eu ir porque ela me olhava, né? Então minha mãe falava, olha, você olha essa menina, porque a gente é sozinho. E aí depois passou um tempo, minha irmã, né, engravidou, teve bebê, ela saiu e eu continuei por muitos anos ainda depois, e aí depois minha mãe também já tinha acostumado e deixava a gente ir, né? Ia sozinho, só com o André e o Vanderlei, e era maravilhoso, assim, conheci o Play Center, conheci o Parque Aquático, conheci a região inteira com a banda, né? Várias cidades, era tão, assim, incrível, cada lembrança que eu tenho, só a emoção, assim, a gente era acostumado, às vezes fazia apresentação 2 vezes, teve vez da gente ir com a banda, depois ir de novo fazer parceirinha com outra banda na coreografia, e quando a gente ouvia a marcação do bumbo, assim, que já começava, era aquele assim, nossa, que emoção, aí já começava a marchar, e dali era maravilhoso, assim, não dá nem pra falar a emoção que era estar num desfile, estar apresentando, as pessoas aplaudindo, assim, e era demais. E a gente, além de participar da banda, gostar de estar ali, a gente ficava assistindo o desfile das outras bandas, porque eu acho que era uma paixão tão grande, tão assim, inexplicável, que onde a gente via a banda, a gente queria marchar, queria sair desfilando. E aí eu passei um bom período na coreografia, depois eu virei baliza também, eu finalizei como baliza, acho que foi por volta de 2013, mais ou menos. Aí eu parei, dei uma pausa, e depois de 2016 a gente voltou em uma parceria com outra banda de outra cidade, a parte da coreografia. Aí eu voltei também, fiz alguns desfiles, e aí a gente fez o último em 2018, que infelizmente foi o último, né? Mas, assim, espero que volte, que tenha. Eu espero que esse documentário, assim, provoque isso nas pessoas, sabe? Nos adolescentes, aí, nas crianças, de trazer isso de volta, com tudo que eu vivi lá, com os aprendizados, né? Com as viagens, com tudo, assim. Eu só tenho que agradecer mesmo por ter tido a oportunidade de fazer parte disso, de passar os perrengues que às vezes a gente passava, de ter, assim, o sol, era assim, sabe aquele caos gostoso de às vezes você sofria ali embaixo do sol, mas você nem ligava porque era maravilhoso. Então, eu assim, só tenho a agradecer mesmo, tudo que eu vivi, tudo que eu ainda quero viver, quem sabe eu tenho um filho, né, que ainda, né, vai fazer parte da banda, e é isso. Bom, falar da banda é um pouquinho difícil, sem chorar, porque a banda foi muito importante para mim. Eu costumo dizer que eu entrei na banda como uma menina e saí uma mulher. Eu entrei com 12 anos e saí já com um filho pequeno de 1 ano, então eu fiquei 12 anos na banda. E eu entrei primeiramente no corpo de frente, eu levava a flâmula, né? Meus 2 irmãos já eram da banda e teve uma vez que eu fui assistir um ensaio deles e a Andréia me viu e já quis me chamar para ensaiar, na hora ali. Eu só fui ver o ensaio, eu tinha 12 anos. E aí, no outro final de semana, eu pedi para minha mãe, já fui e comecei a ensaiar. Depois eu comecei a ensaiar com as meninas, fiquei pouco tempo na comissão de frente, depois eu já fui para as meninas na coreografia. Eu era uma das meninas ali do meio para o fundo. Depois de alguns anos eu já comecei a puxar a coreografia. Então fiquei bastante tempo puxando a coreografia, muitos anos.
A gente viajou por muitas cidades, eu costumo dizer que a região toda aqui a gente conhece, todas as cidades. E aí eu, infelizmente, precisei mudar para Ribeirão. Quando eu mudei para Ribeirão, conversei com a Andréia. A Andréia já tinha me visto dançar em alguns outros lugares para a escola e tudo mais, e me chamou para ser baliza. Aí eu virei baliza, que era mais fácil de ensaiar, então eu ensaiava em Ribeirão, em qualquer lugar eu ensaiava. E finalizei minha carreira na banda como baliza. Já com um filho pequeno, aí eu encerrei a minha carreira na banda. Mas a banda, assim, me ensinou a ter disciplina, a banda me ensinou a, enfim, tudo que uma criança, um adolescente precisa para a formação, a gente aprendeu com a banda. A gente viajava sozinho, sem os pais. Então, eu costumo dizer que a banda era, assim, minha segunda família, né? Me ensinou realmente a ser um adulto e o adulto que eu sou hoje. Então, eu sou eternamente grata. Eu sonho com a banda ainda, esses dias para trás eu sonhei com a banda. Isso é rotina para mim. Para mim é só gratidão, muita, muita, muita gratidão. Eu tenho muito amor. É difícil até falar sem me emocionar. Ai, gente. Eu tenho muito amor, muita gratidão. Foram muitos anos muito, muito importantes para mim. A gente foi para a praia, enfim, é muita história boa para contar que não ia caber aqui. Mas o sentimento que fica é gratidão. Então, sou eternamente grata. Falar da banda para mim é bem fácil. Desde a fundação da banda eu já estava presente e quando começou as atividades a gente precisou aprender partitura. E isso me ajudou muito na escola também, porque a partitura precisa de uma divisão, você aprender certinho e você fica melhor na matemática. Por incrível que pareça. Então a música colabora com o cidadão, tanto na sua formação pessoal, profissional e também na diversão, que a banda, além de ser profissional, era uma diversão. Eram 75, 80 pessoas e integrantes, sem contar as famílias envolvidas, quantas pessoas envolvidas. E isso mudou muito a minha vida. Me fez ter mais concentração em tudo que eu faço, ter mais paciência com as coisas, ter um discernimento melhor, entender a posição das pessoas, como se comportar. E isso muda muito a vida da gente. E é dessa forma que a banda contribuiu para mim. Além do mais, a gente se divertia, tinha vários ensaios, que a gente pegava, era um prazer quando chegava uma música nova para a gente, dividir as partituras com os músicos, tocar todo mundo junto. Durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira tinha um ensaio geral, na sexta-feira o pessoal já preparava a coreografia. Em coisa de 2 semanas a banda já estava começando a desfilar com aquela música nova que vinha do nada e a gente ficava muito alegre com aquilo tudo. E isso foi contribuindo mais, a banda foi crescendo, a gente foi viajando cada vez mais. E algumas vezes a gente tocou 2 cidades diferentes no mesmo dia. Saía de Pradópolis, ia para uma cidade e de repente ia para outra. Isso foi muito marcante e contribuiu demais para mim e para todos os integrantes também, acredito. E falar da banda que agora nesse documentário é uma facilidade incrível. E para mim não tenho palavras para descrever o quanto apaixonante foi e ainda é na minha vida, porque ainda tenho comigo isso dentro de mim. Pode acontecer ou aconteceu algumas apresentações mais recentes, porém com um corpo musical reduzido, mas ainda tem vivo aquilo dentro da gente que é tocar um instrumento, ter um comportamento onde você pega uma partitura e isso reflete na sua vida no dia a dia, com as crianças, falando com as pessoas, o jeito de falar. E isso de todas as pessoas da banda, os integrantes. A gente participava de várias palestras contra as drogas e todo mundo hoje tem família constituídas, alguns músicos profissionais e ainda são professores. E isso não tem como a gente fazer diferente ou deixar a diferença acontecer na vida da gente. Só veio acrescentar, só coisas boas, maravilhosas. É isso que eu tenho para falar da banda. Olá, a minha história com a banda vem desde 1999. Nós recebemos um convite na escola, todas as amiguinhas, todos os colegas da rua.
através desse convite, viemos aos ensaios. Tive muita relutância com a minha avó, né? Tive uma educação muito tradicional, então naquela época ainda tinha esse receio, né? Dos jovens estarem ganhando esse grau de liberdade que a banda exigia, né? Os ensaios, as viagens, mas com muita insistência a minha avó deixou. O Vanderlei e a Andréia conversaram com a minha avó, passaram confiança, conseguiram transmitir um pouquinho de credibilidade e com muita reflexão, cuidado, olhar atento, a minha avó deixou. E a partir daí a gente começou, eu e as coleguinhas da rua começamos a fazer os ensaios. Eu lembro de muita ansiedade, porque a demanda da banda naquela época era maior do que a capacidade suportava, né? Então, quem estava entrando ainda precisava ficar um tempinho de reserva. E eu lembro de acompanhar as primeiras apresentações e eu ainda não estava apresentando, eu estava de reserva, né? Então, ensaiava. Demorou algumas apresentações para que houvesse a primeira e eu lembro dessa ansiedade, dessa alegria, dessa motivação, muito legal, muito motivadora, coisa que hoje está faltando para os jovens, né? A galera se juntava, a gente realmente era um só. Hoje em dia está faltando muito isso na juventude, esse senso de coletividade, o fazer junto, né? Trabalhar todos juntos em prol de um mesmo objetivo. Trouxe muita mobilização, muita motivação, muito propósito de vida. Eu tenho amigos de hoje que eu levo para uma vida inteira, que são esses amigos que eu fiz da fase de infância, da fase de adolescência. De todas as memórias, eu tenho muito vívida ainda em Olímpia, num centro histórico. Era uma apresentação folclórica, então eu me lembro de cada rua que a gente olhava, cada canto de rua, uma banda em cada canto. E era muito bonito, alegrava os olhos, animava a alma. E hoje em dia, hoje a humanidade tem muita falta disso, né? Então estar na banda, fazer parte da banda, ter acesso a outras bandas, ter acesso a outras cidades. Eu me lembro dos passeios que nós fazíamos para os parques, para os o Play Center. Eram oportunidades que na nossa realidade, se não fosse a banda, nós não teríamos vivenciado. A minha primeira apresentação foi em 1999, eu participei por todas as partes do corpo coreográfico, fui porta-bandeira, comecei como porta-bandeira, passei pelo estandarte, fui bandeirola, na época era uma mini coreografia, fui bandeirola, passei para a coreografia, fiquei boa na coreografia, comandei a coreografia. Depois descobri que tinha algumas habilidades para acrobacias, passei para MOR, fui um tempo MOR, e depois de um tempo de bastante ensaio, bastante dedicação, eu consegui chegar no meu alvo, que era ser baliza. E eu sou baliza desde 2004, 2005. E a última apresentação feita com a banda como baliza foi em 2019. Então foram 20 anos de história, de dança, de musicalidade, de amizades. E assim eu pretendo passar para o meu filho também, que ele tenha essa mesma oportunidade de ter convivência feliz, de ter amizades, de ter um propósito, de ter uma formação musical. E é isso.
Então, assim, são pessoas que eu lembro e carrego no meu coração com muito carinho. E caiu aqui o negócio.